A Primeira Guerra Mundial tinha apenas alguns meses e muitos soldados ainda acreditavam que voltariam para casa em breve. As trincheiras já existiam, mas o ódio absoluto ainda não tinha se cristalizado como nos anos seguintes. Os exércitos estavam exaustos, enlameados, com frio extremo, fome e corpos apodrecendo entre as linhas inimigas, muitas vezes a poucos metros de distância. O Natal se aproximava. Ninguém nos avisou que aquela noite seria diferente. Até então, o mundo era lama, frio e medo. A guerra tinha nos engolido tão rápido que mal lembrávamos como era viver antes dela. Eu já não contava os dias, só as noites. No fim de 1914, as trincheiras eram tudo o que existia. Buracos rasgados na terra, cheios de água gelada, ratos dividindo espaço com homens exaustos e o cheiro constante de pólvora misturado com morte. Diziam que a guerra acabaria rápido, que estaríamos em casa antes do Natal. Mas o Natal chegou. E nós ainda estávamos ali. A noite do dia 24 caiu pesada. O frio parecia mais cruel do que nunca. Meus dedos estavam dormentes e cada respiração queimava por dentro. Alguns homens tentavam escrever cartas, outros apenas olhavam para o nada. Havia silêncio demais para um campo de batalha. E isso, curiosamente, assustava mais do que o barulho. Foi então que ouvimos. No começo, parecia imaginação, um som distante, quase tímido, vozes, cantando. Alguém riu nervoso, outro xingou, achando que era algum tipo de provocação inimiga. Mas o canto continuou. Vinha do outro lado da trincheira, em alemão. Stille Nacht, Heilige Nacht, noite feliz. Eu senti algo estranho no peito, uma lembrança antiga, de quando o mundo ainda fazia sentido. Olhei para os outros. Alguns estavam imóveis, outros com lágrimas nos olhos. Sem combinar nada, alguém começou a cantar também, em inglês. As vozes se misturaram no escuro, atravessando o campo que horas antes era um corredor de morte. Não houve tiros. Depois do canto, vieram os gritos, não de ódio, de palavras simples. Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Alguém levantou uma lanterna, outro ergueu algo branco, um pedaço de pano, um lenço, um improviso de bandeira de paz. Meu coração disparou. Sair da trincheira era sentença de morte. Sempre foi. Mas naquela noite, algo segurava nossos gatilhos. Vi o primeiro homem subir, desarmado, tremendo, depois outro e outro. Até que, sem perceber, eu estava fora também, pisando na terra de ninguém. Aquele espaço amaldiçoado que engolira tantos corpos. Eles estavam lá, os inimigos. Ou pelo menos, os homens que nos disseram para chamar de inimigos. Não eram monstros. Não tinham chifres nem olhos de ódio. Eram jovens, cansados, sujos. Alguns sorriam com vergonha, outros com alívio. Um alemão tirou algo do bolso e me ofereceu, um cigarro. Eu aceitei. Rimos. Rimos de nervoso, de incredulidade. Ninguém sabia exatamente o que fazer. Então começamos a falar. Sobre o frio, sobre casa, sobre família. Um mostrou a foto da esposa. Outro, do filho recém-nascido que nunca tinha visto. Ali, no meio do campo, a guerra parecia uma mentira distante. Mas então vimos os corpos. Eles estavam por toda parte, entre crateras, meio cobertos de lama, congelados no tempo. Homens que ninguém conseguira buscar, amigos, inimigos, apenas corpos agora. Foi alguém do lado alemão que falou primeiro. Não lembro as palavras exatas, mas o sentido ficou cravado em mim. Vamos enterrá-los, e nós enterramos, juntos. Carregamos corpos que semanas antes teríamos matado sem pensar. Cavamos covas rasas com as mãos endurecidas pelo frio. Fizemos orações, cada um à sua maneira, cada um na sua língua. Em certo momento, as vozes se misturaram novamente. Não havia distinção entre vencedores ou derrotados. Só homens tentando dar dignidade aos mortos. Eu nunca vou esquecer aquele silêncio. Não era o silêncio da guerra, tenso e ameaçador. Era um silêncio respeitoso, humano. Em alguns pontos, alguém apareceu com uma bola improvisada, um embrulho de pano amarrado. Jogaram, correram, gritaram. Por alguns minutos pareciam garotos em um campo qualquer e não soldados em uma guerra que já começava a engolir o mundo. Mas mesmo naquela noite, algo pairava no ar. Uma pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta. E amanhã? Quando a madrugada avançou, aos poucos, fomos nos afastando, apertos de mão demorados, olhares longos demais, promessas vazias de que talvez aquilo significasse algo maior.
Voltei para minha trincheira com os pés sujos de lama e o coração pesado, porque, pela primeira vez desde que a guerra começou, eu entendi uma coisa assustadora. O homem que eu teria que matar amanhã era exatamente como eu. E essa consciência era mais perigosa para a guerra do que qualquer arma. Depois daquele Natal, nada voltou a ser como antes. Não apenas a guerra, nós. Nos dias que se seguiram, o silêncio que tinha nos unido foi substituído por um barulho ainda mais cruel. A artilharia não parava. Os ataques vinham em horários imprevisíveis. Parecia intencional, como se quisessem nos manter ocupados demais para pensar, para lembrar. Os oficiais passaram a vigiar cada movimento. Conversas eram interrompidas. Qualquer tentativa de menção ao que aconteceu era recebida com olhares duros. Alguns soldados foram punidos, outros transferidos. A palavra fraternização virou sinônimo de fraqueza. Mas o estrago já estava feito, dentro de nós. Eu percebi isso na primeira vez que fui ordenado a avançar após a trégua. O apito soou. Subimos da trincheira. Corremos. A lama puxava nossas botas como se quisesse nos enterrar vivos. As balas começaram a cortar o ar. E mesmo assim, algo travou. Porque quando levantei o rifle e mirei, eu reconheci. Não o rosto específico, mas o gesto, a forma de correr, o jeito de se abaixar. O mesmo homem que poderia ter dividido comida comigo dias antes, agora era meu alvo. A guerra sempre exigiu que a gente desumanizasse o inimigo. Chamássemos de alvo, ameaça, posição, mas o Natal tinha arrancado isso de nós. Tínhamos visto risos, mãos tremendo de frio, fotos de família. Era impossível desver. Alguns soldados começaram a errar tiros de propósito. Outros atiravam alto. Houve setores inteiros onde os combates pareciam contidos, não menos violentos, mas menos eficazes, como se ninguém quisesse acertar de verdade. O alto comando percebeu e reagiu. As ordens seguintes foram claras: rotacionar tropas constantemente, nunca permitir que os mesmos homens enfrentassem o mesmo inimigo por muito tempo. Bombardeios mais longos antes de qualquer avanço. Ataques noturnos, quando não dava para ver rostos. Eles aprenderam uma lição com a trégua de Natal. Humanidade era perigosa. A guerra precisava de ódio para funcionar. Com o passar dos meses, novos soldados chegaram. Meninos que não tinham vivido aquele Natal, que não tinham cantado, que não tinham enterrado mortos ao lado do inimigo. Para eles, a guerra era apenas o que sempre foi: matar ou morrer. Mas nós, que estivemos lá, carregávamos algo diferente. Uma culpa estranha, culpa por termos voltado a matar, culpa por termos sentido paz, culpa por saber que a guerra não era inevitável, apenas escolhida. Alguns nunca superaram. Lembro de um amigo, Thomas. Depois da trégua, ele ficou mais quieto. Passava horas olhando para o nada. Quando perguntávamos o que houve, ele dizia apenas: "Eu vi o rosto deles." Thomas morreu meses depois, em um ataque que não precisava ter acontecido. Quando o enterramos, pensei nos alemães que tínhamos ajudado a enterrar no Natal. Pensei se alguém do outro lado estava fazendo o mesmo por um amigo agora. A trégua de Natal virou um segredo desconfortável. Não aparecia nos comunicados oficiais. Não era celebrada. Não rendia medalhas. Durante anos, foi tratada como um episódio menor, quase um erro histórico. Algo que não deveria ter acontecido. Mas ela aconteceu, porque homens exaustos decidiram por algumas horas parar. O curioso é que, para muitos de nós, aquele Natal foi o momento mais humano de toda a guerra. E ao mesmo tempo o mais doloroso, porque mostrou o contraste, mostrou o que poderia ter sido diferente. Quando a guerra terminou, anos depois, voltamos para casa como estranhos. As pessoas queriam histórias de heroísmo, vitórias, sacrifícios gloriosos. Poucos queriam ouvir sobre cantar com o inimigo, sobre dividir comida, sobre sentir empatia. Então, ficamos calados. Por décadas, a trégua de Natal sobreviveu apenas em cartas escondidas, diários esquecidos, memórias sussurradas. Alguns veteranos falavam dela com orgulho, outros com vergonha, como se admitir aquele momento fosse admitir que a guerra inteira era absurda. E talvez fosse. Hoje, olhando para trás, entendo por que tentaram apagar aquilo. Porque se as pessoas soubessem que até no meio do maior conflito da época, homens comuns escolheram não matar, talvez começassem a questionar tudo.
questionar ordens, questionar fronteiras, questionar líderes. A trégua de Natal não acabou a guerra, mas provou algo ainda mais perigoso, que ela podia ter sido diferente. Depois daquele Natal, nada voltou a ser como antes. Não apenas a guerra, nós. Nos dias que se seguiram, o silêncio que tinha nos unido foi substituído por um barulho ainda mais cruel. A artilharia não parava. Os ataques vinham em horários imprevisíveis. Parecia intencional, como se quisessem nos manter ocupados demais para pensar, para lembrar. Os oficiais passaram a vigiar cada movimento. Conversas eram interrompidas. Qualquer tentativa de menção ao que aconteceu era recebida com olhares duros. Alguns soldados foram punidos, outros transferidos. A palavra fraternização virou sinônimo de fraqueza. Mas o estrago já estava feito, dentro de nós. Eu percebi isso na primeira vez que fui ordenado a avançar após a trégua. O apito soou, subimos da trincheira. Corremos. A lama puxava nossas botas como se quisesse nos enterrar vivos. As balas começaram a cortar o ar. E mesmo assim, algo travou. Porque quando levantei o rifle e mirei, eu reconheci. Não o rosto específico, mas o gesto, a forma de correr, o jeito de se abaixar. O mesmo homem que poderia ter dividido comida comigo dias antes, agora era meu alvo. A guerra sempre exigiu que a gente desumanizasse o inimigo. Chamássemos de alvo, ameaça, posição. Mas o Natal tinha arrancado isso de nós. Tínhamos visto risos, mãos tremendo de frio, fotos de família. Era impossível desver. Alguns soldados começaram a errar tiros de propósito. Outros atiravam alto. Houve setores inteiros onde os combates pareciam contidos, não menos violentos, mas menos eficazes, como se ninguém quisesse acertar de verdade. O alto comando percebeu e reagiu. As ordens seguintes foram claras: rotacionar tropas constantemente, nunca permitir que os mesmos homens enfrentassem o mesmo inimigo por muito tempo. Bombardeios mais longos antes de qualquer avanço. Ataques noturnos quando não dava para ver rostos. Eles aprenderam uma lição com a trégua de Natal. Humanidade era perigosa. A guerra precisava de ódio para funcionar. Com o passar dos meses, novos soldados chegaram. Meninos que não tinham vivido aquele Natal, que não tinham cantado, que não tinham enterrado mortos ao lado do inimigo. Para eles, a guerra era apenas o que sempre foi: matar ou morrer. Mas nós, que estivemos lá, carregávamos algo diferente. Uma culpa estranha. Culpa por termos voltado a matar. Culpa por termos sentido paz. Culpa por saber que a guerra não era inevitável, apenas escolhida. Alguns nunca superaram. Lembro de um amigo, Thomas. Depois da trégua, ele ficou mais quieto. Passava horas olhando para o nada. Quando perguntávamos o que houve, ele dizia apenas: "Eu vi o rosto deles." Thomas morreu meses depois em um ataque que não precisava ter acontecido. Quando o enterramos, pensei nos alemães que tínhamos ajudado a enterrar no Natal. Pensei se alguém, do outro lado, estava fazendo o mesmo por um amigo agora. A trégua de Natal virou um segredo desconfortável. Não aparecia nos comunicados oficiais. Não era celebrada. Não rendia medalhas. Durante anos, foi tratada como um episódio menor, quase um erro histórico, algo que não deveria ter acontecido. Mas ela aconteceu, porque homens exaustos decidiram por algumas horas parar. O curioso é que, para muitos de nós, aquele Natal foi o momento mais humano de toda a guerra. E, ao mesmo tempo, o mais doloroso, porque mostrou o contraste. Mostrou o que poderia ter sido diferente. Quando a guerra terminou, anos depois, voltamos para casa como estranhos. As pessoas queriam histórias de heroísmo, vitórias, sacrifícios gloriosos. Poucos queriam ouvir sobre cantar com o inimigo, sobre dividir comida, sobre sentir empatia. Então ficamos calados. Por décadas, a trégua de Natal sobreviveu apenas em cartas escondidas, diários esquecidos, memórias sussurradas. Alguns veteranos falavam dela com orgulho, outros com vergonha, como se admitir aquele momento fosse admitir que a guerra inteira era absurda. E talvez fosse. Hoje, olhando para trás, entendo por que tentaram apagar aquilo. Porque se as pessoas soubessem que até no meio do maior conflito da época, homens comuns escolheram não matar, talvez começassem a questionar tudo. Questionar ordens, questionar fronteiras, questionar líderes. A trégua de Natal
Não acabou a guerra, mas provou algo ainda mais perigoso, que ela podia ter sido diferente.